escolhas. Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo da tabela? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo, meu povo. Vamos lá. Seguinte. Do meio para baixo, Bragantino tem 30 pontos. Vitória importante contra o Bahia. Estava se aproximando ali, ganhou do Bahia. Atlético Paranaense, 29 pontos. Atlético Paranaense com dificuldade para ganhar em casa, onde sempre foi muito forte. 29 pontos. Criciúma, 28 pontos. Também perdeu esse fim de semana. Juventude, 28 pontos. Também perdeu. Grêmio, 27. Perdeu. Aliás, perdeu para o Galo 3-2. Estava ganhando de 2-0, hein? E o Galo virou no retorno da Arena Grêmio. Fluminense, 27. Mais uma vitória. Essa contra o São Paulo, 2-0. O Corinthians voltou a vencer, mas não foi o suficiente para tirá-lo da zona do rebaixamento. Foi bom para melhorar o moral do pessoal lá, 25 pontos. Vitória perdeu para o Vasco em casa, 22 pontos. Cuiabá voltou a vencer, foi justamente contra o Criciúma, 21 pontos. E o Atlético Goianiense, que perdeu nessa rodada, perdeu para o Cruzeiro, 3-1, 18 pontos, tá? Mas a gente vai focar aonde? No Corinthians, vai focar no Fluminense, vai focar no Grêmio. Demonstração de força do Corinthians, demonstração de que sim, se pode, mano. Então, eu já tinha falado algumas vezes que eu não achava que o Corinthians estava jogando tão mal assim, Tá. só que não ganhava jogos. Isso. Ontem o Corinthians teve um desafio muito pesado, num clima bem diferente do normal, era aniversário do Corinthians, jogando em casa, e o Corinthians tinha um adversário muito duro, que era o Flamengo. O Corinthians venceu. Talvez isso traga um combustível daí para frente, mas o Corinthians tem assim, olhando na tabela de classificação, o Corinthians tem 5 vitórias só. A gente está falando do Grêmio no mesmo balaio, o Grêmio tem 8. É. E tem E jogo jogos a a menos. menos. Sim, tem algo que está errado. Né? Logicamente tem algo que está errado. Ou o Grêmio não deveria estar nesse grupo. Sim. Não, o Grêmio não deveria estar nessa conversa. Sim. Só que eu entendo por que o Grêmio está nessa conversa. Porque a tabela de classificação aponta, a diferença é pequena. Eu acho que o Grêmio vai sair disso. Acho que o Grêmio vai entrar num grupo que é o grupo dos mais acima. A demonstração ontem é de depressão. Sim. Porque em 1 minuto e pouco, você sai de uma vitória, no meio desse minuto você toma um empate e toma o gol da derrota, já com 1 minuto e pouquinho depois do 2-1. Talvez o Grêmio sofra um pouco com isso. Já tem aí falação em cima do Renato, o Renato também está com dificuldade. Mas hoje, William, eu não consigo falar que o Grêmio faz parte desse grupo. Tá. Nem o Fluminense? O Fluminense faz. O Fluminense me Mas dá eu acho mais... que dos 3 o Fluminense é o que está jogando melhor? Sim, o Fluminense me dá mais a sensação de que vai sair disso. Tá. O Corinthians, eu tenho a suspeita, pelo que joga em campo. Mas, William, o primeiro critério de desempate é vitórias. Só tem 5. É muito pouco, isso é desesperador. Vamos combinar. E ainda tem o calendário, como o Calçado estava lembrando, lotado, até a gente não sabe quando, mas por enquanto está lotado. Pelo menos é o ainda único. precisa vencer mais jogos do que venceu até agora. Pelo Pelo menos menos mais umas 6 vitórias. É o único clube no Brasil que diz que a prioridade é o brasileiro. O treinador sentou lá e falou. Ele não é louco, ele sentou lá e falou assim... É que vai pro jogar Grêmio no- já virou a prioridade também. Óbvio. No caso do Grêmio, que a gente sabe bem como funcionam as coisas, né, Calçade? As Copas sempre são prioridades para o Grêmio. Mas agora Sobrou nenhuma. o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro também. Então, acho que isso é um ponto positivo. Lembrando, o Grêmio tem 2 pontos a mais que o Corinthians e 2 jogos a menos. Tá? O Fluminense tem 1 jogo a menos que o Corinthians. Então, assim, esses 2 times têm 2 pontos a mais e ambos têm jogos a menos na relação com o Corinthians. Então, é claro que a situação do Corinthians, do ponto de vista matemático, é a mais complicada. O Fluminense, de fato, me dá a impressão de que pode talvez até chegar nos confrontos contra o Galo pela Libertadores, já muito mais tranquilo, podendo dizer, olha... Agora, Quero também. eu quero também essa aqui. Eu quero brigar pelo bi, quero defender meu título e tudo mais. A impressão que dá é essa, porque é realmente quem joga mais, quem joga melhor. Nem acho que tenha feito uma partida muito melhor que o São Paulo nesse final de semana, mas conseguiu vencer mesmo assim. Então, e o Corinthians, além disso tudo que a gente falou, são 2 pontos a menos, jogos a mais do que Fluminense e Grêmio, e um confronto na próxima rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro.
Tem vários jogadores. Talvez seja o pior dos confrontos Perdeu. que você Tem possa o ter hoje Alberto, Kaká. no futebol. O Hernandes como vai estar? Hector A gente Hernandes. não sabe, né? Agora, O Hernandes como vai com estar todo jogando. respeito, eu acho que a gente, tudo bem, estamos falando por motivos óbvios de Corinthians, Fluminense e Grêmio, mas você tem ali um Criciúma e um Juventude, Estão doidinhos pra Esses afrontar. que são muito, mas muito candidatos a se colocarem no grupo ali, junto com o Atlético Goianiense e Cuiabá. E eu falo Atlético Goianiense e Cuiabá porque eles são os dois últimos colocados, E o Vitória que já está. numa zona de tabela em que os times somam muito poucos pontos, né? São pouquíssimos pontos somados. Então, você está a 4, 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, somando tão pouco ponto em geral, já é uma situação muito complicada para Cuiabá e Atlético Goianiense. E o Criciúma e o Juventude são muito candidatos a entrarem forte nessa briga de rebaixamento em 2, 3 Na próxima rodadas. rodada, o Criciúma pega o Palmeiras, jogo aqui em São Paulo. Já é um negócio complicadíssimo. Difícil somar ponto. O Juventude jogará em casa, onde tem sido muito forte, contra o Fluminense. Tem um confronto ali embaixo, né? confronto direto. Tem um outro confronto ali embaixo, que é Atlético Goianiense e Vitória. Próxima rodada, lá para o dia 15, né? 14 e 15 de setembro, depois da data. Ô, William, eu só te falei esse negócio das 5 vitórias do Corinthians, que é bastante preocupante, porque o Santos caiu na temporada passada com 11 vitórias. Sim. Caiu Você com não 11. precisava ter lembrado isso, mas tá bom. Comparativo eu vou te perdoar. Tá bom, o 17º caiu. Obrigado. Mas, ó, sem querer cravar que Vitória e Cuiabá vão cair, mas eles estão abaixo aqui, estão em uma dificuldade grande, eu vejo que o Corinthians tem que mirar Juventude e Criciúma. Eu acho que são os adversários que um deles talvez assim, despenque, porque eu não vejo o Grêmio e Fluminense estacionados aqui e nessa situação. Acho que o Fluminense vai embora e não vai ser brilhante a campanha, mas não vai cair. Esse foi o Linha de Passe da ESPN comentando sobre a briga contra o rebaixamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais. Créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. E até a próxima.